Será que realmente vale a pena trabalhar com consultoria ambiental? Será que é uma área que realmente tem muitas oportunidades? Será que tem vantagem, mesmo para mim, que não tenho experiência, que sou de cidade pequena? Realmente, assim, quais são as oportunidades e as vantagens de se trabalhar com consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero, sem experiência? Se você que está aqui nesse vídeo agora tem essa dúvida também, se você é uma pessoa, um profissional que quer trabalhar com consultoria ambiental, mas tem dúvidas sobre se vale ou não a pena, se realmente é uma área, uma boa área de atuação, fica aqui comigo nessa aula, porque hoje eu vou mostrar para você as 6 principais vantagens de trabalhar com consultoria ambiental, mesmo que você não tenha experiência, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E se você não me conhece, eu sou o Lion, sou engenheiro ambiental, sou consultor ambiental há mais de 10 anos nessa área, e aqui na internet eu ajudo profissionais a faturarem R$ 15.000 por mês com consultoria ambiental, mesmo começando do absoluto zero. Então, se é um assunto que te interessa, se esse tipo de conteúdo é algo que você se interessa em aprender cada vez mais, você está me vendo aqui pelo YouTube, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque todo santo dia eu posto conteúdo sobre esse tema aqui no meu canal. E se você está me vendo pelo Instagram, seja ao vivo aqui agora, ou seja a gravação, também já começa a me seguir, porque todo santo dia eu posto conteúdos práticos sobre como você pode se inserir nesse mercado de consultoria ambiental, tendo o seu próprio negócio, trabalhando por conta própria. E se você está vendo a gravação desses vídeos, nesse momento eu quero dar as boas-vindas aí, a boa noite para a galera que está entrando ao vivo. Então, você que está entrando ao vivo aí, boa noite. Vá logo dando um feedback aí no Instagram, se está me escutando bem, se está me vendo bem, se está tudo certo com essa transmissão, porque nós estamos ao vivo nesse exato momento. Inclusive, se você está vendo a gravação dessa live, seja pelo YouTube ou seja pelo Instagram, e você quer saber como é que você pode estar ao vivo comigo para tirar suas dúvidas diretamente comigo, para poder ter esse feedback, anota aí, toda terça e quinta eu estou ao vivo no meu canal do Instagram, pontualmente às 19 horas, tá? Para que você possa aprender cada vez mais sobre consultoria ambiental, porque toda terça e quinta eu trago um conteúdo novo, um conteúdo prático sobre consultoria ambiental. E o tema que eu trouxe para essa nossa live de hoje é um tema muito importante, é um tema que eu recebo muitas perguntas, que é se realmente vale a pena trabalhar com consultoria ambiental hoje. Ah, será que realmente tem oportunidades? Quais são as principais vantagens? Por que que eu devo olhar para essas oportunidades? O que que você me recomenda na área de consultoria ambiental? Então, hoje eu vou destrinchar aqui nessa live, que é mais para uma aula mesmo, porque eu entrego um conteúdo de ouro aqui, gratuitamente, tá? Sobre as principais vantagens de trabalhar com consultoria ambiental, mesmo que você não tenha experiência, e principalmente porque você não tem experiência. Então, é um conteúdo para que você entenda as oportunidades e entenda o porquê que trabalhar com consultoria ambiental é a maior oportunidade para você que quer ser bem-sucedido, para você que quer ganhar bem, quer viver da sua área de formação com liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, tá? E hoje você vai entender o porquê. E quem está há mais tempo aí acompanhando as lives sabe que eu sempre compartilho alguns slides aqui no canal, quando eu faço a gravação aqui para o YouTube. Então, aqui no Instagram eu não consigo compartilhar slides ainda, mas a gente vai fazer isso. Mas por enquanto eu estou gravando com outra câmera. Todas as lives são gravadas com outra câmera, para que eu possa postar aqui no meu canal do YouTube, para você que está vendo aí esse conteúdo. E a vantagem é que você pode ver com slides, você pode ver com material, pode tirar print, pode tirar foto, tá? E isso vai aumentar ainda mais o aprendizado, vai aumentar ainda mais o aprendizado aí, tá bom? Inclusive, ó, se você quer depois de cada live que eu disponibilize todos os slides das lives, comenta aqui embaixo slides, porque aí de repente, dependendo da quantidade de pessoas aí que vai estar participando, que está querendo aí engajar, eu posso ver uma forma de disponibilizar os slides, tá? Os slides das aulas para que vocês possam baixar em PDF e possam ter esse material como material de apoio nos estudos de vocês, fechou? Então, para a galera que está entrando agora, ó,
Hoje nós vamos falar sobre as 6 vantagens, as 6 principais vantagens de trabalhar com consultoria ambiental mesmo sem experiência. Por que consultoria ambiental é uma excelente oportunidade para você que talvez você esteja deixando essa oportunidade passar por não estar olhando para isso. E olha, toda vez que eu falo sobre você poder, ser possível, você conseguir faturar R$ 15.000 por mês com consultoria ambiental, mesmo começando do zero, mesmo sem experiência, cara, muita gente olha e pode pensar o seguinte: ah, isso é muito bom demais para ser verdade. Será que isso é possível? Será que eu, começando do zero, consigo mesmo faturar R$ 15.000 por mês com consultoria ambiental? Eu quero dizer se você pensa assim, eu quero dizer que eu te entendo, tá? Que é normal você pensar isso. E eu também, se eu não tivesse visto isso acontecer com a minha própria carreira, né, eu também saí do zero, hoje tenho meu próprio negócio, faturo mais de R$ 15.000 por mês. E também, se eu não tivesse visto isso acontecer com dezenas e dezenas de alunos de todo o Brasil, que mesmo sem experiência, mesmo começando do absoluto zero, chegaram no resultado de R$ 15.000 por mês, eu também duvidaria. Por isso que eu sempre gosto de trazer, logo no início das nossas aulas, vários exemplos de pessoas comuns que saíram do absoluto zero, tá? Pessoas comuns, alunos da mentoria, que hoje estão faturando acima de R$ 15.000 por mês, como é o caso do Lucas Figueiredo, que é engenheiro ambiental. Ele entrou na mentoria do Absoluto Zero e em 2 meses de mentoria ele já fechou mais de R$ 30.000 em contratos de consultoria ambiental, inclusive tendo todo o apoio para poder prospectar esses clientes, fechar esses contratos, inclusive executar os serviços. Então, mesmo que você não saiba fazer os trabalhos, que não tenha essa experiência, eu sei que bate essa insegurança no começo, mas é fazendo que se aprende, né? Todo mundo começa do zero, todo mundo começa sem nunca ter feito nenhum trabalho, e a gente aprende com a prática. E quando você tem direcionamento, você tem apoio, as coisas ficam ainda mais práticas, né? Mais seguras para você trilhar essa jornada na consultoria ambiental. Como, por exemplo, também o Caetano, que também é aluno da mentoria. Só no ano passado ele faturou mais de R$ 390.000 com consultoria ambiental, começando do zero, com projetos que a gente vai falar sobre muitos dos projetos que ele fez aqui nessa aula. O João Victor, que em um mês fechou 3 contratos de consultoria ambiental, totalizando quase R$ 100.000 em um mês de contratos de licenciamento, contratos de projetos ambientais dentro da consultoria. O Renato Rezende, que é gestor ambiental, que só no ano passado, até o mês de setembro, que foi quando ele me mandou aqui, ó, ele tinha faturado mais de R$ 200.000 com consultoria ambiental, começando do zero, tá? O Tiago, que é biólogo, mesmo conciliando com a CLT dele de professor, ele conseguiu bater os R$ 15.000 e já faturou mais de R$ 60.000, na verdade, com consultoria ambiental. E vários alunos de todo o Brasil que estão trilhando essa jornada, que fazem parte da mentoria e que conseguiram sair do absoluto zero e hoje estão faturando aí acima de R$ 15.000 por mês na área de consultoria ambiental. Então, quer dizer que sim, é totalmente possível você sair do zero, se inserir nesse mercado, que é um mercado extremamente promissor, um mercado cheio de demandas, e chegar no resultado de 15 mil ou mais por mês e receber a sua placa. Porque, ó, não sei se vocês estão vendo aqui no fundo, mas essas placas que estão aqui no fundo são placas que eu mando para casa dos alunos que atingem esse resultado. Alunos que atingem resultado de 15.000, 30.000, 50.000, 100.000 e acima de R$ 200.000 também. Então, você também pode atingir esse resultado desde que você tenha direcionamento, que você tenha dedicação, porque não é dinheiro fácil, não é milagre, é um caminho. É um caminho que você pode percorrer para se tornar um profissional muito bem sucedido na sua área. Então, vamos partir logo para o tema dessa live de hoje, que é as 6 principais vantagens de trabalhar com consultoria ambiental, mesmo que você não tenha experiência, tá? Qual é a primeira grande vantagem de trabalhar com consultoria ambiental, mesmo começando do zero? Primeira grande vantagem é que a consultoria ambiental é uma área que tem pouca concorrência. Ao contrário do que muita gente acha, principalmente profissionais que estão começando do zero, na consultoria ambiental, você não é um mercado que está saturado, não é um mercado que você tem um monte de profissional para poucas oportunidades. É muito pelo contrário. Na consultoria ambiental, você tem uma grande carência de profissionais, principalmente comparado com a demanda que existe hoje de consultoria ambiental no Brasil. E eu posso provar isso para você agora. Sabe como? Vou falar agora. Se a gente for falar aqui só do nicho de licenciamento ambiental,
que é um dos principais nichos da consultoria ambiental, o que a gente pode perceber do tamanho desse mercado? Primeiro passo é a gente vir aqui na resolução CONAMA 237 de 97, que é a resolução que dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para licenciamento ambiental. Então, aqui você tem todos os conceitos, todos os pré-requisitos legais, os dispositivos legais que estão relacionados ao licenciamento ambiental. Se a gente for vir aqui no anexo 1 da resolução CONAMA 237, o que a gente vai ver aqui, ó, no anexo 1? Para você que está ao vivo no Instagram, eu estou compartilhando aqui para depois você assistir no YouTube, tá? O que você vai ver aqui no anexo 1? Você vai ver uma relação gigantesca de atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental de acordo com a resolução CONAMA 237, que são legalmente, que precisam passar legalmente por esse processo de licenciamento. Então, são empreendimentos extremamente comuns que tem em qualquer município, qualquer cidade, qualquer região, como extração mineral, todos os tipos de indústria, ele vai destrinchando aqui todos os tipos de indústria, como, por exemplo, aqui, ó, obras civis, cara, empreendimento comum, obra civil, obra de rodovia, loteamentos, construção de condomínios, serviços de saúde, transporte de resíduos, por exemplo, atividades diversas, como parcelamento do solo, atividades agropecuárias, atividades agrícolas, uso de recursos naturais e vários exemplos de empreendimentos que são comuns, que tem em qualquer região, independente se é cidade pequena ou cidade grande. Então, só aí a gente dá para ter uma certa ideia do tamanho do mercado, quando a gente só fala do nicho de licenciamento ambiental, que é um dos nichos que você pode atuar dentro da consultoria ambiental, que é um dos principais nichos, inclusive. Então, só se a gente pegar aqui esses tipos de empreendimentos que são comuns e colocar, por exemplo, nesse banco de dados que está publicado aqui pelo governo federal, através de painéis do mapa de empresas, o que a gente pode perceber da quantidade de oportunidades e demandas desse mercado? Esse portal aqui ele é interessante porque a gente consegue, ele é dinâmico. A gente consegue, por exemplo, filtrar a quantidade de empresas que existe no Brasil por atividade econômica. Então, por exemplo, aqui, ó, atividade econômica, você consegue ir marcando as atividades que você achar que você quer ter o banco de dados, que você quer fazer essa análise. Qual é a ideia aqui? A ideia é a gente saber, de acordo com esse dado aqui, que é um dado bastante confiável, né, um dado publicado pelo governo federal, o tamanho do mercado de licenciamento ambiental, falando só do nicho de licenciamento ambiental. Então, nós temos um total aqui 21 milhões e 473 mil empresas, em média, né? Aqui aproximadamente. Eu fui fazer essa pesquisa. Então, eu pesquisei aqui todos os empreendimentos que estão incluídos lá, que estão citados no anexo 1 do CONAMA 237, para poder saber o tamanho desse mercado e ver se realmente a consultoria ambiental, no nicho de licenciamento, especificamente aqui nessa pesquisa, é uma área promissora, é uma área que tem muita demanda. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui marcando as atividades econômicas que estão previstas na resolução CONAMA 237. E o resultado que eu tive ao final foi esse daqui, ó. Foi um resultado de mais de 3 milhões e 805 mil empresas precisando todos os dias de serviços relacionados a licenciamento ambiental, que é um dos principais nichos da consultoria ambiental. Ou seja, toda vez que esses empreendimentos precisarem de serviços de licenciamento, renovação, atendimento de condicionantes, elaboração de relatórios, atendimento de exigências dos órgãos ambientais licenciadores, quem é que eles vão procurar? Eles vão procurar os consultores ambientais, as consultorias ambientais que estão na cidade, na região, para poderem prestar esse serviço. Então, nós temos um mercado de mais de 3 milhões e 805 mil empresas. E, em contrapartida, quantas empresas de consultoria ambiental nós temos no Brasil para atender essa demanda de mais de 3 milhões e 800 mil empresas? Então, eu fui coletar esse dado na maior rede social profissional do Brasil, que é o LinkedIn. No LinkedIn, você consegue ter os dados das empresas que tem no Brasil, das áreas de atuação que tem no Brasil, de forma mais representativa, porque o LinkedIn já foi reconhecido formalmente
como a principal plataforma de profissionais do Brasil. Então, o que foi que eu fiz? Eu vim aqui no LinkedIn, coloquei consultoria ambiental, Brasil e empresas. Então, eu fiz aqui uma busca. Qual foi o resultado que eu tive? Eu tive o resultado que hoje tem 1.400 empresas de consultoria ambiental no Brasil. Então, você tem 1.400 empresas de consultoria ambiental no Brasil para atender uma demanda de quanto? Para atender uma demanda de mais de 3 milhões e 800 mil empresas. Isso falando somente das empresas passíveis de licenciamento ambiental, que sim, é um dos principais nichos que você vai atuar na consultoria ambiental. Aí a pergunta é: será que 1.400 empresas vão dar conta de mais de 3 milhões e 805 mil outras empresas que precisam de serviços de consultoria ambiental todos os dias? Para que isso fosse possível, você sabe quantas empresas cada consultoria ambiental teria que atender para que isso fosse possível? Seria necessário que cada consultoria ambiental atendesse 2.378 empresas para poder equilibrar a balança entre número de consultorias ambientais e número de demandas, de necessidades das empresas que existem no Brasil. É impossível, impossível uma empresa de consultoria ambiental atender mais de 2.378 empresas. Impossível. Logo, o que a gente conclui? A gente conclui que existe uma carência muito grande de profissionais da consultoria ambiental frente à demanda que nós temos hoje no Brasil. Logo, nós estamos em um cenário de oportunidades, um cenário onde você tem muito espaço para atuar, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. Um cenário onde a gente está precisando de profissionais para atuar na consultoria ambiental, porque os que já atuam hoje não conseguem atender a demanda. Não conseguem atender a demanda. E só para você ter uma ideia do quanto esse número de 1.400 empresas é pequeno, vamos comparar esse resultado com outras áreas de atuação ambiental, tá? Que são mais comuns. Vamos colocar aqui as formações mais comuns, como engenharia ambiental. Quantos engenheiros ambientais estão cadastrados no Brasil de acordo com o LinkedIn? Se a gente colocar aqui pessoas. Cara, a gente tem aqui, ó, Brasil, exibir resultados. A gente tem aqui 57 mil resultados. 57 mil resultados de engenheiros ambientais, comparado com 1.400 empresas de consultoria ambiental. Olha só como esse número é pequeno. Se a gente for comparar aqui, por exemplo, com biólogo, que também é uma formação bem comum. A gente tem 55 mil resultados para biólogos, comparado com 1.400 empresas de consultoria ambiental. Para você ver como a diferença é gigantesca. Se a gente for colocar aqui tecnólogo em gestão ambiental, só para a gente ter mais um exemplo aqui, ó. A gente tem aqui 2.900 resultados comparado com 1.400 empresas, é mais do que o dobro, tá? Mais do que o dobro. Só para você ter uma ideia dessa diferença. E aí tem muita gente que acha arriscado, que é um risco você trabalhar com consultoria ambiental. Aí a pergunta é o seguinte: o que você acha mais arriscado? Você entrar em uma área de atuação onde você tem carência de oportunidades, onde você tem 1.400 pessoas para atender uma demanda de 3 milhões e 800 mil empresas, falando do nicho de licenciamento ambiental, ou você entrar numa área de atuação, procurando uma CLT, por exemplo, onde você tem mais de 50 mil profissionais para concorrer com você para uma vaga de emprego, para duas vagas de emprego. O que você acha mais arriscado? Está em uma área com muitas oportunidades ou está numa área que está todo mundo brigando por uma vaga de emprego? É por isso que o nível de desemprego na área ambiental é tão grande. Porque vocês acabaram de ver aqui, ó, 57 mil engenheiros ambientais, 55 mil biólogos, 2.900 tecnólogos de gestão ambiental, e eu não estou falando nem das outras várias e várias formações que existem. Está todo mundo correndo atrás do caminho
convencional, atrás de emprego, atrás de concurso. Por isso que não tem vaga, por isso que essa dificuldade de arranjar emprego. Enquanto isso, existe um outro caminho, que é o caminho da consultoria ambiental, onde você tem carência de oportunidades. Por isso que o consultor ambiental ele consegue se inserir mais rápido no mercado, consegue ganhar mais dinheiro na área ambiental e consegue atingir muito mais sucesso profissional do que o caminho convencional do emprego. Justamente por isso, pelo atual cenário que hoje a gente tem no Brasil, como eu acabei de falar. Então, mais uma vez, qual é a primeira grande vantagem de trabalhar com consultoria ambiental? Primeira grande vantagem é a pouca concorrência. É a pouca concorrência. Se você quer se inserir no mercado de forma acelerada, ter sucesso, ser bem pago, a primeira coisa que você precisa procurar é uma área onde você tem pouca concorrência, onde você tem muita demanda para pouca gente, onde tem escassez de profissionais. Porque a escassez de profissionais é o que vai fazer você ser bem pago, é o que vai fazer você se inserir rápido no mercado e o que vai fazer você conseguir atingir um bom faturamento, um bom resultado financeiro, como, por exemplo, o resultado de 15 mil ou mais por mês. Então, essa é a primeira grande vantagem de trabalhar com consultoria ambiental. Eu estou vendo aí que está entrando o pessoal. Boa noite aí, ó, Maria. Boa noite. Vocês estão me vendo bem, me escutando bem? Sim ou não? Comentem aí. Vocês estão, tá dando para me escutar bem, turma? Sim ou não? Boa noite, Paulo, Beto, Miguel. Maurício, Hamilton, Angelita. Tá tudo certo? Todo mundo me ouvindo bem? O pessoal já está respondendo aí que tá me ouvindo bem. Show de bola, cara. Show de bola. Então, a primeira grande vantagem, pouca concorrência. Qual seria os principais segmentos, se a gente for falar aqui, para se trabalhar na área de consultoria ambiental? Segmentos que têm alta demanda, segmentos que vão te dar vários tipos de oportunidades aí na tua região. Segmento industrial, posto de combustível, madeireiras, mineração, empreendimentos agropecuários, empreendimentos imobiliários, serviços de saúde, empreendimentos comuns que tem em qualquer região, cidade pequena, cidade grande. Lá na minha cidade pequena, será que tem oportunidades para trabalhar com consultoria ambiental? Cara, se tem empreendimentos como esse, então tem oportunidades para você trabalhar nessa área. Porque todos esses empreendimentos estão lá no anexo 1 da resolução CONAMA 237 e estão lá também descritos suas características no artigo 10 da Política Nacional de Meio Ambiente. Quais são os principais serviços de alta demanda na consultoria ambiental? Se a gente for falar aqui, por exemplo, ó, atividades que envolvem supressão vegetal e uso do solo, como, por exemplo, indústrias, madeireiras, empreendimentos agropecuários e mineração. Toda vez que houver necessidade de supressão vegetal, mesmo que seja corte de árvores isoladas, você vai ter necessidade de um consultor ambiental atuando, vai ter necessidade de autorização para essa supressão vegetal, independente se é corte de árvores isoladas, se é um pouquinho ou se é muito, não tem isso. Legalmente, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, com o CONAMA 237 e com o artigo 52 do decreto 6514 de 2008, é necessária autorização para atividade de supressão vegetal. Então, veja só a quantidade de demanda que tem nessa área. Qualquer atividade que se for fazer, qualquer empreendimento que for instalar, com certeza vai ter uma supressão vegetal, vai ter a necessidade dessa supressão, desse impacto no solo, e aí você vai entrar com seus serviços, entregando um trabalho para requerimento de autorização para supressão vegetal, o próprio licenciamento, os estudos que estão relacionados, o plano de recuperação de áreas degradadas, por exemplo, plano de controle ambiental, são serviços caros que você pode estar oferecendo, divulgando aí na tua região na consultoria ambiental. Outro exemplo, empreendimentos que geram resíduos perigosos, resíduos de construção civil, resíduos de serviço de saúde, como indústria, serviço de saúde e obra civil. De acordo com o artigo 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esses empreendimentos são passíveis de PGRS, são passíveis de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, olha a quantidade de empreendimentos aí que se a gente for pensar aqui, que geram resíduos perigosos. Então, indústrias, agropecuária, mineração, que geram resíduos de serviço de saúde, clínicas veterinárias, hospitais.
toda essa rede de serviço de saúde que gera resíduo de construção civil, as obras civis, as construções, loteamentos, condomínios, tudo isso que está acontecendo aí na tua cidade, na tua região, que nesse momento eles estão precisando de profissionais da consultoria ambiental. E muitas vezes eles contratam profissionais de longe, de cidades que estão a 100, 200, 300 quilômetros de distância, porque você não está oferecendo esse serviço aí na tua cidade, porque você acha que não tem oportunidade, que a quantidade de oportunidades. Outro exemplo, empreendimentos que fazem captação ou uso de recursos hídricos, como a indústria, várias indústrias que usam água, captam água de manancial superficial ou subterrâneo para poder abastecer lá na indústria, fazer seu processo produtivo. Empreendimentos agropecuários, empreendimentos menores, como empreendimentos de lavagem de veículo, captação de água, de acordo com o artigo 12 da Política Nacional de Recursos Hídricos, é passível de outorga de uso de recursos hídricos. Então, é um processo que você pode se inserir no mercado, você pode oferecer esse serviço e fechar vários contratos, contratos caros, na casa dos 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais, dependendo do caso. Então, olha, empreendimentos, você vai me dizer que aí na tua cidade não tem captação de água, não tem ninguém captando água de um poço, ninguém captando água de um recurso hídrico, de um manancial. É um serviço que você pode oferecer, que você pode fechar excelentes contratos. Atendimento de condicionantes de licenças ambientais. Toda licença ambiental, ela vem cheia de condicionantes, que são necessidades, exigências que o empreendedor precisa cumprir para manter aquela licença vigente, para manter aquela licença válida. Então, a todo momento, esses empreendedores precisam de você para que eles mantenham seu empreendimento devidamente legalizado, porque são serviços obrigatórios. Todos esses serviços que eu estou citando aqui são obrigatórios. Então, eles precisam te contratar para que o empreendimento deles possa funcionar de forma legalizada. Então, o atendimento de condicionantes está previsto lá no artigo 66 da Lei de Crimes Ambientais. Precisa estar com as condicionantes atendidas. Então, só nesse slide que eu estou mostrando aqui, eu já mostrei vários e vários exemplos de serviço de alta demanda que você pode fazer, que tem aí na tua região, que tem pessoas precisando de você para fazer esse serviço, que você pode se inserir no mercado e atingir seu resultado de 15 mil reais por mês. Supressão vegetal, captação de água, geração de resíduos perigosos, a gestão desses resíduos, atendimento de condicionante, elaboração de estudos ambientais que os órgãos vão pedir no licenciamento e várias outras demandas para atuar na consultoria ambiental que você pode estar fazendo aí na tua região. Então, essa é a primeira grande vantagem de se trabalhar com consultoria ambiental. A pouca concorrência frente à enorme demanda de mercado que existe. Deixa eu ver aqui se vocês estão fazendo algumas perguntas. Eu vi aqui que tem uma pergunta aqui, ó, do Hamilton, lá onde pesquisar pendências em um licenciamento ambiental. Você pode pesquisar lá no Cadastro Técnico Federal, no CTF-APP, na consulta pública do IBAMA, como é que está a situação junto ao CTF dos empreendimentos. Você pode fazer isso através do CNPJ das atividades. Você pode pesquisar no Portal Nacional de Licenciamento Ambiental, vai te dar um embasamento sobre a parte de licenciamento, algumas datas de vencimento, ou algum histórico, características do histórico do licenciamento ambiental das atividades que estão aí no teu estado. Você pode pesquisar no site dos órgãos ambientais do teu estado, do teu município. Muitas vezes eles fornecem essas informações no site. Então tem vários pontos de busca para você encontrar como é que está a situação dos empreendimentos que estão aí na tua região, tá? O importante é você entender que existe hoje uma demanda gigantesca para atuar nessa área e que você não, e você pode estar deixando de aproveitar essas oportunidades por não estar olhando para essas oportunidades. Maria, o que é supressão vegetal? É a necessidade de você fazer desmatamento, tá? Por exemplo, você vai instalar um loteamento. Cara, loteamento geralmente você vai ter que fazer ali um desmatamento, vai ter que fazer uma limpeza de um terreno. Aqueles lotes precisa tirar a vegetação, fazer terraplanagem, fazer obras em cima daquele terreno, né? Para deixar ele apto para receber uma construção civil. E aí precisa ser feito um desmatamento. Supressão vegetal é justamente isso, é você fazer essa limpeza, essa retirada da vegetação nativa. E toda atividade que envolver supressão vegetal
é passível de autorização do órgão ambiental competente, é obrigatório o licenciamento ambiental. Então, você tem aí, só na parte de supressão vegetal, uma gigantesca demanda de serviço que você poderia estar prestando aí na sua região. E sendo muito bem paga, fechando contratos na casa de 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais, dependendo do caso. Só nessa parte de supressão vegetal, sem falar na gestão de resíduos, sem falar na captação de recursos hídricos e várias outras demandas que existem na consultoria ambiental, ok? Então você tem essas várias oportunidades aí. Eu vou respondendo umas perguntas durante aí durante a apresentação, durante a aula. O pessoal está falando aqui, tem gente que está pela primeira vez aqui lá, eu estou assistindo pela primeira vez, já gostei muito, muito bom, que bom que eu estou ajudando aí, tá? E se você está vindo agora, seja muito bem-vinda, tá, Cassiane? E, cara, tem uma porrada de conteúdo aí para você aprender cada vez mais sobre consultoria ambiental. Hoje nós estamos falando das principais vantagens de se inserir nesse mercado, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E eu acabei de falar a primeira vantagem, vamos agora para a segunda grande vantagem, tá? A segunda grande vantagem é o alto retorno financeiro que você pode ter ao trabalhar com consultoria ambiental. Eu estou falando aqui que com o direcionamento certo, com o suporte e entrando no mercado da forma correta, você pode fechar contratos de consultoria ambiental na casa dos 5, 10, 15, 20 mil reais ou mais, dependendo do caso, porque são trabalhos que têm alto potencial de precificação. Só para te dar um exemplo aqui, para você fazer um licenciamento ambiental de uma indústria de médio porte que tem aí na tua região, na hipótese de você licenciar um empreendimento do zero até ele estar funcionando, você pode fechar contratos na casa aí dos 15 a 20 mil reais para você fazer esse trabalho de licenciamento ambiental. Para você fazer o licenciamento ambiental de um outro empreendimento comum, como um posto de combustível, na hipótese de você licenciar ele do zero até ele estar funcionando, você não fecha menos do que 20 mil reais em contratos de consultoria ambiental. Não fecha menos do que isso. Então, são atividades, são serviços onde você pode ter um alto potencial de retorno financeiro, mesmo começando do absoluto zero. E só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui alguns exemplos de contratos que meus alunos da mentoria estão fechando nesse exato momento, mesmo sem experiência e mesmo começando do absoluto zero. Como, por exemplo, a Joana, ela tem um mês de mentoria, e nesse um mês de mentoria, ela é gestora ambiental, tá? Ela conseguiu fechar um contrato de 40 mil reais. 40 mil reais em um contrato de consultoria ambiental em cidade pequena. Eu estou mostrando aqui a foto para depois vocês verem aí, ó, no YouTube. Então, ó, um contrato de 40 mil reais para fazer um serviço de licenciamento ambiental. Inclusive, ela já está pedindo a placa dela, já vou mandar a placa. Eu entreguei a placa dela em mãos, presencialmente mesmo, porque ela atua aqui na minha região. Então, eu entreguei a placa dela, primeiro trabalho de 40 mil reais. O João Lucas, que é engenheiro ambiental, mesmo começando do zero nessa área, ele mandou essa mensagem aqui para mim, dizendo que fechou em uma proposta de consultoria ambiental um valor de 20 mil reais em um contrato de consultoria ambiental para fazer o licenciamento de um loteamento lá na cidade dele, que também é uma cidade pequena. Inclusive, nessa foto aqui, ó, ele está segurando a placa dele de 100 mil reais faturados. 100 mil reais faturados. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Tive uma ideia aqui. Deixa eu mostrar para vocês a tela do meu computador, já que eu não estou conseguindo compartilhar no momento. Tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver, sim ou não? Coloquem aí no chat. Vocês estão conseguindo ver a tela do meu computador? Tá dando para ver?
Estão conseguindo ver sim ou não? Aí, ó, a Cassiane já falou que sim. Tá aqui, ó, o João Lucas, ele tá segurando a placa dele de 100 mil reais faturados, que é as placas que eu mando para os alunos. Olha aqui a mensagem que ele me mandou, ó. Ele tá mandando uma mensagem aqui dizendo que conseguiu fechar em uma só proposta de consultoria ambiental um valor de 20 mil reais. 20 mil reais em um só contrato de consultoria ambiental e ele já faturou mais de 100 mil. Ele está com a placa dele, inclusive, de 100 mil reais faturados. Mas ele não é o único, também tem a Paola Leite, ó. Inclusive tem até um Instagram, deixa eu até afastar aqui, ó. Se vocês quiserem dar uma olhada no Instagram do pessoal, eu peço autorização para deixar, porque eu sei que vocês são tudo São Tomé, vocês não só acreditam vendo, não é? Então tá aqui, ó, Paola Leite, o Instagram dela tá aqui, se você quiser bater um papo com ela. Ela é engenheira de biosistemas, aluna da mentoria. Fechou, ó, ela mandou uma mensagem para mim, lá, eu fechei aquela proposta que mandei por 15 mil reais. 15 mil reais em um contrato de consultoria ambiental em cidade pequena. E aí eu perguntei qual foi o trabalho, ela falou, licença ambiental na atividade de bovinocultura com a implantação de pastagem em área de caatinga, que é um empreendimento extremamente comum, tá? Em cidade pequena, 15 mil reais faturados em um só contrato de consultoria ambiental. E aí não para, não. Eu coloquei mais exemplos aqui para que vocês possam ter outros exemplos, que é o Caetano, ó, engenheiro florestal, aluno da mentoria, e ele mandou uma mensagem aqui para mim dizendo que só no ano passado faturou mais de 395 mil reais com consultoria ambiental. 395 mil reais, isso se a gente for colocar por mês, isso acho que vai dar mais de 30 mil reais por mês. Então, mais de 30 mil reais por mês trabalhando com consultoria ambiental, começando do zero. Ele está segurando a placa dele de 150 mil, porque quando eu mandei essa placa aqui, ele tinha batido 150 mil, mas quando acabou o ano e ele me mandou o relatório do ano, ele tinha ultrapassado. Inclusive, já enviei para casa dele a placa aí de mais de 350 mil faturados com consultoria ambiental, mesmo começando do zero. E aqui tem outro exemplo, ó, o Tiago, ele é biólogo. Tem algum biólogo aí? Tem? Tiver algum biólogo aí, levanta a mão, só para eu saber aí, ó. O Tiago, ele é biólogo e eu tenho uma parada interessante sobre o Tiago, porque ele teve que conciliar com o seu emprego atual. Ele teve que conciliar com o seu emprego atual e mesmo tendo que conciliar com o seu emprego atual, ele chegou a faturar mais de 64.800 reais na consultoria ambiental, mesmo tendo que conciliar com seu emprego atual. E ele até mandou ele mandou a planilha dos resultados, dos contratos fechados dele, tá? Porque a gente só faz as premiações depois de fazer uma série de verificações, não é só dizer que faturou, tá? E ele mandou uma mensagem bem interessante, ele mandou assim, ó, eu estou quase deixando minhas aulas para dedicar à consultoria. Hoje já apareceu o outorga, acabei de falar para vocês sobre o outorga, ó, e mais um licenciamento de resíduo da construção civil. Cara, tô feliz demais. Deus te abençoe muito, irmão. Então, olha, ele entrou na consultoria para poder ter mais tempo, mais qualidade de vida, ganhar mais dinheiro na sua área. Só que ele tinha que conciliar com sua CLT no começo. Então, ele entrou na mentoria e já faturou mais de 64 mil. E hoje os resultados dele estão bem maiores, já ultrapassou os 80 mil reais, porque essa mensagem aqui ele tinha faturado 64.800. Para vocês verem como é possível chegar nesse resultado. João Vitor também, ó. João Vitor ele é engenheiro ambiental. Olha só a mensagem que ele me mandou. Ele disse aqui, ó, em um mês, com contratos de consultoria ambiental que eu falei para vocês agora há pouco, licenciamento, elaboração de estudos, tá? Quase 100 mil reais. Quase, totalizando quase 100 mil reais em contratos de consultoria ambiental. Inclusive, ele está segurando a placa dele aqui de 100 mil reais faturados com consultoria ambiental em um mês, fechando 3 contratos nessa área. E aqui também tem o Renato, ó, o Renato Rezende. Ele é gestor ambiental, está segurando a placa dele de 200 mil reais. E ele me falou aqui que só até o mês de setembro do ano passado ele já tinha faturado mais de 200 mil reais. Só até o mês de setembro do ano passado. Depois ele me mandou os dados atualizados, é porque eu coloquei aqui na planilha, no slide, eu não atualizei o slide. Mas só até o mês de setembro, 200 mil reais faturados com consultoria ambiental. Então, será que não dá retorno financeiro? É óbvio que dá retorno financeiro. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês bem sincera aqui, tá? Pergunta sincera.
Qual é o emprego? Qual é o emprego que vai te pagar isso? Em qual outra área vocês podem ter resultados financeiros como esse? Qual é o emprego que vai pagar aí, ó, contratos de 15 mil para você fazer um contrato, um trabalho de consultoria? Com liberdade geográfica, com liberdade de tempo, você tem controle do seu tempo, com liberdade financeira. Quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ganhar. Eu falo isso porque quando eu era CLT, lá atrás, eu ganhava R$ 2.800 por mês para trabalhar o dia inteiro sem ter nenhum tipo de liberdade geográfica. Eu tinha que estar batendo ponto numa sala, numa empresa, para ganhar menos da metade do meu piso salarial. E hoje, para mim, cara, é uma satisfação imensa ver que esses alunos estão vivendo isso, porque eu não tive a oportunidade lá atrás de alguém para me ensinar esse caminho. E hoje, cada um de vocês que estão aqui tem essa oportunidade. Então, eu quero mostrar para vocês que é possível. A consultoria ambiental é o caminho para que você possa alcançar a sua liberdade geográfica, alcançar a sua liberdade financeira, sua liberdade de tempo, poder ganhar bem, viver da sua área, para dar mais qualidade de vida para você e para sua família. Esse é o grande objetivo. E mais, fazendo bem, trazendo soluções ambientais para as empresas, trazendo mais sustentabilidade para a sua região. Então, é isso que a consultoria ambiental pode fazer na sua carreira. Aqui são alguns exemplos, tá? Então, segunda grande vantagem é a vantagem do retorno financeiro. Então, antes de ir para a terceira vantagem, deixa eu ver aqui que vocês fizeram algumas perguntas. Deixa eu ver aqui se eu consigo responder. Olha, o cara perguntou, não estou conseguindo ver esse teu nome, cara, mas vamos lá. Aqui onde moro, tem muita peixaria. Eu estou pensando em começar por esse nicho. Pode ser um bom segmento de atuação, cara. Então, qual é o próximo passo agora? É você entender quais são os aspectos e os impactos ambientais dessas atividades, entender o que realmente eles fazem, o que é feito, como é que é essa atividade. Eles recebem esses peixes e faz algum tipo de processamento, ou eles pescam? Como é que funciona? Faz essa desconstrução da atividade, analisa os aspectos e os impactos ambientais que essa atividade gera, porque ela pode ser uma atividade licenciável. Se ela for uma atividade licenciável, ou seja, que há uma exigência de licenciamento ambiental, só aí você vai ter várias demandas. Com certeza vai ter necessidade de PGRS, dependendo dos resíduos que são gerados, vai ter uma necessidade de um plano de controle ambiental, porque você está trabalhando aí com espécies, tem que ter um controle dessa quantidade de peixes que são utilizados, com certeza deve ter algo acerca disso. Então você pode ser que gere efluente, se gerar efluente, vai precisar de tratamento desses efluentes. Se esses efluentes passam pelo tratamento e eles forem jogados em algum recurso hídrico, né? Depois do tratamento, vai precisar de outorga. Então, tem várias demandas que você pode analisar nesse sentido, nessas atividades. E sim, pode ser uma excelente área para você começar aí, um segmento muito bom para você começar na consultoria ambiental. Então, a ideia é essa, é vocês analisarem os potenciais do mercado de vocês, da região de vocês. Inclusive, falei sobre isso na live de terça-feira, que foi uma live onde eu ensinei vocês como estruturar a tua consultoria ambiental do zero. Vale a pena vocês assistirem. Tá aqui no meu canal do Instagram, como também tá aqui no meu canal do YouTube. E lá eu falo como é que vocês vão fazer esse estudo de mercado, entender quais são as principais demandas que existem na tua região. Com certeza vocês vão achar várias demandas aí na região de vocês, tá? Então, essa é a segunda vantagem, a questão do retorno financeiro. Qual é a terceira grande vantagem? A terceira grande vantagem é que você não precisa de experiência para trabalhar com consultoria ambiental. Vou repetir. Você não precisa de experiência para trabalhar com consultoria ambiental. Lion, como assim eu não preciso de experiência? Por que você não precisa de experiência para começar na consultoria ambiental? Primeiro, porque é uma área que tem carência de profissionais para atuar nessa área. Então, em um cenário onde você tem muitas demandas para poucos profissionais, a quantidade de exigências para que você se insira nesse mercado diminui. Por quê? Porque você tem escassez de profissionais para atender uma demanda que já
Existe. Logo, essa exigência de você ter experiência para trabalhar nessa área não vai existir porque tem carência de profissionais. Porque tem carência, a gente está precisando de profissionais da consultoria ambiental. Por quê? Que para você arranjar um emprego, para você ir atrás de alguma vaga de CLT no caminho convencional, é tão difícil? Por que, que tem tantas exigências para você conseguir um emprego, ainda mais para você ganhar seu piso salarial? Imagina aí um emprego que você ganhar seu piso salarial. Porque você tem, é totalmente invertido, você tem muitas pessoas para poucas vagas. Então, se você tem muitas pessoas para poucas vagas, a exigência aumenta. Por isso que eles querem que você tenha experiência, pós-graduação, um monte de título, indicação, porque tem pouca vaga para muita gente. Na consultoria ambiental, não. Na consultoria ambiental, é o contrário. Você tem muitas demandas para poucos profissionais. Logo, a carga de exigência diminui. E esse é o primeiro motivo do porquê você não precisa de experiência para trabalhar na consultoria ambiental. Todos esses exemplos que eu mostrei de profissionais que estão faturando acima de 15 mil reais por mês, alunos que estão tendo esse resultado, começaram do zero sem nenhuma experiência, justamente por esse motivo. Então, se você está procurando experiência, é aí que você tem que olhar para a área de consultoria ambiental. Se você quer se inserir no mercado sem experiência, esse é mais um motivo para você atuar na consultoria ambiental. Tem gente que não atua na consultoria ambiental porque eu não tenho experiência. Eu não tenho experiência, então eu não vou conseguir atuar na consultoria ambiental. Pelo contrário, a falta de experiência é mais um motivo para você entrar na consultoria ambiental. Porque como é que você quer ter experiência e você vai correr atrás de um caminho convencional de CLT, onde a primeira coisa que eles exigem de você é a experiência? Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que faz sentido? Tá correndo atrás de emprego para ganhar experiência. Se a primeira pergunta que eles fazem é se você tem experiência, então a falta de experiência é mais um motivo para você entrar na consultoria ambiental. Porque na consultoria ambiental, a forma com que você se posiciona, a forma com que você divulga seus serviços, vale muito mais do que a quantidade de experiência que você tem. E eu falei muito sobre isso na live passada, na live onde eu falei como estruturar a sua consultoria ambiental do zero. Então, a falta de experiência é mais um motivo para quê? Para você trabalhar com consultoria ambiental, porque você tem um cenário de muitas oportunidades para poucos profissionais, enquanto no CLT você tem o quê? Muitos profissionais para poucas oportunidades. Fechou? Então, ó, deixa eu ver aqui as dúvidas de vocês, ó. Acabei de me inscrever no canal do YouTube, vou assistir às aulas mais tarde, obrigado. Show de bola. Assiste por lá também que vai ser massa. Lá tem uns slides. Lembrei de um relato que gostaria de compartilhar. Final de ano passado, estava desempregado e fui em uma entrevista de emprego em uma empresa prestadora de serviços ambientais. O cargo mais alto, não entendi. Ah, recebia 3.200. A mulher estava trabalhando lá há 7 anos, se não me engano. Saindo de lá, entrei em um curso de licenciamento e estou quase no meio. Quando terminar, pretendo fazer contigo. Show de bola, cara. E olha, para você ver, ó, 7 anos numa empresa ganhando 3.000 e poucos reais. Isso não é nem a metade do piso salarial de um biólogo, de um engenheiro ambiental e de vários outros profissionais. Enquanto que aqui, ó, cara, não tem comparação. Não tem como comparar isso aqui, velho. Não tem como comparar isso aqui. Contratos de 90 mil, de 60 mil, contratos de 15 mil, de 20 mil, de 40 mil. Não existe nenhuma outra possibilidade de você ter esse resultado sem ser na consultoria. Não existe, tá? Então, terceira grande vantagem, você não precisa de experiência para começar. Ninguém vai querer ler teu currículo para te contratar na consultoria ambiental. Ninguém vai ficar querendo enchendo o saco perguntando se você tem experiência ou não na consultoria ambiental, porque o jeito que você se posiciona, o jeito que você divulga seus serviços, o jeito que você se insere, prospecta os clientes, já vai ser o suficiente para o cliente entender que você é a pessoa melhor para ser contratada, ok? E na sua região não tem profissional para atuar nessa área, tem poucos, e você está perdendo a oportunidade porque você não está olhando para isso. Então vamos acordar, essa live aqui é para acordar você, tá? Terceira vantagem, não precisa de experiência para começar, fechou?
Quais são as empresas que têm que ter CTF-APP? Todas as empresas que são passíveis de licenciamento ambiental, que estão previstas no anexo 1 do CONAMA 237 e no artigo 10 da Política Nacional do Meio Ambiente. Aí dá uma olhada lá na lista, que são vários e vários e vários e várias listas. Fechou? Vamos para frente aqui, ó. Qual é a quarta vantagem? A quarta vantagem, cara, ela é muito, muito massa, velho. Ela é muito importante. A quarta maior vantagem de você trabalhar com consultoria ambiental é o baixo custo para começar. Mais uma vez, uma das maiores vantagens de você trabalhar com consultoria ambiental é o baixo custo para você começar a trabalhar nessa área. Ao contrário de que muita gente acha, para você trabalhar com consultoria ambiental, você não precisa investir rios de dinheiro, não, velho. Você trabalhar com consultoria ambiental, você não precisa estar comprando equipamento caro, alugando escritório caro e tendo um monte de despesa de forma nenhuma. A consultoria ambiental ela tem uma vantagem comparada com a grande maioria dos negócios tradicionais, que é justamente essa falta de necessidade de um investimento alto. Por exemplo, só para você ter um exemplo, você precisa de escritório para trabalhar com consultoria ambiental? A resposta é não. Não precisa de escritório. Você pode trabalhar em home office. Sabe por que você precisa de escritório? Porque você vai atender as empresas lá no escritório das empresas. Seu trabalho é um trabalho de campo. Você vai até o seu cliente. Então você não vai estar recebendo a todo momento cliente no seu escritório. Logo, você não precisa de um escritório, você não precisa alugar sala cara, comprar mesa cara, comprar armário, você não precisa de nada disso. Você pode trabalhar da sua casa em home office e atender os clientes no escritório deles, lá no local deles, marcar reunião numa panificadora, marcar uma reunião, sei lá, num shopping, em qualquer lugar. Não precisa ter despesa de escritório para começar na consultoria ambiental. Depois, precisa de equipe? A resposta também é não. Você não precisa de equipe para começar na consultoria ambiental. Você pode começar sozinho, só você trabalhando na sua própria casa. Sabe por quê? Porque a necessidade de equipe, ela vai surgir quando você tiver fechando os seus contratos. Quando você tiver 2, 3, 4, 5 contratos fechados, vários serviços para fazer, aí você vai ter o quê? Você vai ter dinheiro no bolso, você vai ter receita, você vai ter fechado o contrato. E aí você vai ser uma opção sua chamar um estagiário, chamar uma pessoa para trabalhar junto contigo aí, para atender essa demanda. Então, não é uma obrigatoriedade você começar com equipe, você começa sozinho. Quando você começar a fechar projeto, quiser atender mais clientes ao mesmo tempo, tiver com dinheiro no caixa, aí você chama o estagiário, como vários e vários alunos estão fazendo. Então, você não precisa, primeiro, de escritório, também não precisa de equipe. Você pode começar sozinho na consultoria ambiental. Terceiro, precisa de equipamentos caros? A resposta é não. Você também não precisa comprar equipamentos caros para trabalhar com consultoria ambiental. Sabe por quê? Porque da mesma forma que a equipe, na hora que você precisar de algum equipamento que seja um equipamento diferente, que você não tenha, como por exemplo um drone ou um medidor de ruído, alguma coisa desse tipo, você basta fazer, por exemplo, uma parceria com algum profissional aí da sua região que tem esse equipamento, ou você pode até alugar esses equipamentos para fazer esse serviço. Então, à medida que você vai fechando os contratos, que vão surgindo as necessidades desses equipamentos diferentes, você tem várias opções. Você não precisa comprar, pagar do seu bolso. Você pode alugar esse equipamento. Eu faço isso aqui na minha consultoria ambiental. Então, quando eu preciso de um drone, eu não vou atrás de comprar um drone. Não, eu faço uma parceria com um profissional que tem um drone aqui na cidade e ele vai, faz o levantamento, me entrega o resultado pronto. Quando eu preciso de algum equipamento, ou eu alugo ou eu faço uma parceria. E aí, sabe o que acontece? O dinheiro, o preço do serviço, a precificação do serviço, eu incluo no orçamento essas despesas de aluguel, essas despesas de parceria que eu faço, está incluso lá no orçamento. Então, eu vou pagar essas parcerias como? Com o próprio dinheiro que eu vou receber do cliente. Então, se eu fecho um contrato de R$ 20.000 e eu preciso de um drone, eu faço um aluguel desse equipamento, que vai me custar em torno de R$ 2.500,
recebo o dinheiro do cliente e pago o aluguel do equipamento. Eu precisei comprar um drone, às vezes, de R$ 40 mil para fazer um trabalho? Não. Então, eu não preciso de equipamento caro. Você sabe quais são os equipamentos que você precisa? O seu computador e o seu celular. Você só precisa desses equipamentos para você começar na consultoria ambiental, trabalhando em home office, estrutura enxuta, home office, computador, celular, e isso já é o suficiente para você se inserir nesse mercado, fechar seus primeiros projetos e crescer na consultoria ambiental aí na sua região. Então, é uma área onde você não precisa ter custos elevados para começar, é uma área que tem carência de profissionais, é uma área que você não precisa ter experiência para começar e uma área que tem alto retorno financeiro. Eu mostrei exemplos para você aqui, você pode fechar contratos acima de 10, 15, 20 mil reais mesmo sendo iniciante. E só para você ter uma ideia, dá só uma olhada nesse exemplo aqui. Eu até mostrei aqui, vou mostrar de novo só para você ver, tá? Esse aqui é o Caetano, ó. Você lembra que eu acabei de mostrar? Tem um detalhe que eu não falei sobre ele. Ele faturou mais de 395 mil reais com consultoria ambiental, aluno da mentoria, e eu perguntei se ele ainda trabalha em home office. E olha a resposta dele, ó. Christian, para quem não me conhece, meu nome é Christian Lion, tá? É um nome bem diferente, meu pai estava inspirado nesse dia, mas é isso aí, ó. Christian, estou em home office, sempre vou até onde o cliente está. Ou seja, imagina só, 395 mil reais no ano passado, dá mais de 30 mil reais por mês, trabalhando em casa, com liberdade de tempo, liberdade geográfica e ganhando muito bem, ganhando muito bem. Essa é a realidade de quem trabalha com consultoria ambiental da forma correta, com direcionamento. E mais uma vez, não é dinheiro fácil. Não é dinheiro fácil, velho. É trabalho, você vai se dedicar, você vai estudar, você vai. Enfim, é um trabalho muito sério, inclusive. Mas que é um caminho para você conquistar tudo isso. Ou você não quer conquistar tudo isso? Ou você não quer conquistar liberdade financeira, poder ganhar bem, para dar qualidade de vida para a tua família, para você mesmo, ter liberdade geográfica, liberdade de tempo? Então, existe um caminho, o caminho é através da consultoria ambiental. Está aqui um exemplo para que você possa se inspirar nessas pessoas, tá? Essa é a quarta vantagem, você não ter essa necessidade de um custo alto. Um custo alto que poderia te impedir de começar. Não, você pode começar com isso que você já tem aí. Seu computador, celular, trabalhando em home office. Então não tem desculpa para não começar na consultoria, tá? Quinta grande vantagem, você não precisa de uma nova graduação e nem de pós-graduação para atuar na consultoria ambiental. Repetindo, você não precisa de uma nova formação, nem de graduação e nem de pós-graduação. Repetindo aí, tá? Você não precisa de uma nova graduação, além da sua, nem de uma pós-graduação para trabalhar com consultoria ambiental. Isso quer dizer que, independente da sua área de formação, se é biólogo, gestor ambiental, tecnólogo, em gestão ambiental técnico, se é engenheiro agrícola, engenheiro, enfim, independente da sua formação específica, você pode trabalhar com consultoria ambiental. Então, uma das maiores vantagens de trabalhar com consultoria ambiental é justamente essa multidisciplinaridade. É que você, na sua área, você pode trabalhar com consultoria ambiental. Isso porque aqui no Brasil não existe nenhuma norma, nenhuma lei ou nenhuma exigência legal que limite a atuação da consultoria ambiental a um grupo de profissionais. Pelo contrário, a consultoria ambiental ela é multidisciplinar. Então, independente da sua formação, você pode trabalhar nessa área. Então, com exemplos de formações mais comuns, né, que provavelmente você que está aqui vendo essa gravação ou aqui ao vivo, tá? Com certeza tem uma dessas formações. Biólogo, tecnólogo em gestão ambiental, geociências, formação em geografia, em geologia, por exemplo, engenharias, engenharia agronômica, ambiental, engenharia sanitária, civil, florestal, química, engenharia de pesca, engenharia de produção, engenharia de minas e diversas outras engenharias, como a engenharia química que está aqui também, ó. Arquitetura e urbanismo, médico veterinário e profissionais de nível técnico, técnico em meio ambiente, profissionais da área do direito.
são profissionais que podem trabalhar com consultoria ambiental, não tem nenhum problema com relação a isso. Então, independente da sua área de formação, você pode trabalhar com consultoria ambiental, você pode prestar esses serviços aí na sua região, não precisa de nenhuma pós-graduação, inclusive muitas vezes as pós-graduações mais atrapalham do que ajudam quando o assunto é consultoria ambiental. Por quê? Porque a maioria das pós-graduações são teóricas e a consultoria ambiental que vai contar é o seu conhecimento prático. Por isso que você tem que buscar ter esse conhecimento prático para ter sucesso nessa área de consultoria, tá? Então, é uma área que, do jeito que você está, independente de qual seja a sua formação, você já pode iniciar a trabalhar nessa área, ok? Então, essa é uma das grandes vantagens também, é a nossa quinta grande vantagem de trabalhar na consultoria ambiental. Inclusive, é uma das perguntas que eu mais recebo. Lion, eu sou formado em tecnólogo em gestão ambiental, eu sou formado em biologia, eu sou formado em engenharia ambiental. Eu posso trabalhar com consultoria ambiental? A resposta é sim, porque a área de consultoria ambiental é multidisciplinar. Você pode trabalhar independente da sua área de formação e você nem precisa ter pós-graduação para trabalhar nessa área, tá? Essa é a quinta vantagem. E a sexta grande vantagem de trabalhar com consultoria ambiental é que na consultoria ambiental é a melhor forma de você atuar na sua área com liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira. É a única forma de você viver da sua área de formação e poder usufruir de liberdade geográfica. O que é liberdade geográfica? Você poder trabalhar de onde você quiser. Você não ter essa prisão de ter que estar batendo ponto em um local de 8 às 12, de 1 às 18. Você ter liberdade. Se você quiser viajar, você viaja e você trabalha de onde você estiver. Você quer trabalhar em casa? Você trabalha em casa. Não tem que estar batendo ponto. Liberdade geográfica é isso. Liberdade de tempo. Você escolher os seus horários, os horários que você quer trabalhar. Eu gosto de trabalhar à noite, então hoje você vai poder dormir um pouco mais tarde, até um pouco mais tarde, e aí você trabalha de tarde, trabalha de noite. Você escolhe os seus horários de trabalho. E vai ter dia que você vai trabalhar muito mesmo, vai trabalhar de manhã, trabalhar de tarde, trabalhar de noite, mas é para você, você vai trabalhar para você mesmo. Quanto mais você trabalha, mais dinheiro você ganha, mais qualidade de vida você vai dar para sua família. É algo que é para você e não se matar de trabalhar para outra pessoa, para enriquecer outra pessoa, com esse sentimento de estar desvalorizado, de estar sendo sobrecarregado, sendo sugado, aprisionado numa CLT, como tem muitos profissionais da área ambiental que estão assim hoje. Então, liberdade de tempo, você ter tempo, você escolher seu tempo, ser dono do seu horário. Lá, nós seremos profissionais liberais, vocês vão ser empreendedores, vocês vão ter o próprio negócio de vocês de consultoria ambiental. Vocês podem trabalhar como autônomos e vocês podem trabalhar como empresários, abrir um CNPJ de consultoria ambiental. E aí você vai trabalhar para você mesmo. E com liberdade geográfica, liberdade de tempo. Liberdade financeira. Não vai ter um limite, um salário. Você não vai estar preso a um salário onde, independente da quantidade de trabalho que você fizer, vai ser aquele salário. Isso é liberdade financeira, é você não ter limite do quanto você pode ganhar. Você pode fechar seus contratos na casa de 10, 15, 20 mil reais. Vocês podem faturar 30 mil reais por mês, 40 mil reais por mês, pelo trabalho de vocês. Liberdade financeira. Poderem realmente serem bem-sucedidos na área ambiental. Não tem outra possibilidade de vocês alcançarem isso além da consultoria ambiental. Trabalharem, viverem da sua área, com liberdade geográfica, trabalhando de onde quiser, liberdade de tempo, escolhendo o tempo que você quer trabalhar, nos seus horários, e liberdade financeira, podendo ganhar bem, podendo fechar seus próprios projetos e ter mais qualidade de vida para você e para sua família. Essa é uma das grandes vantagens da consultoria ambiental, de você trabalhar para você mesmo, você ter seu próprio negócio, ok? E só para você ter uma ideia de quanto isso é possível, dá só uma olhada nesse exemplo aqui, ó, do Tiago, eu mostrei para vocês mais cedo.
O Tiago, ele é biólogo e ele, mesmo tendo que conciliar com o emprego dele, ele atingiu os 15 mil reais por mês, já faturou mais de 64 mil reais e ele decidiu entrar na consultoria ambiental justamente porque ele estava atrás da sua liberdade geográfica, da sua liberdade de tempo e da sua liberdade financeira. Porque ele estava numa CLT onde ele estava preso, ele tinha que estar batendo ponto naquela CLT, ele não tinha liberdade de tempo, porque ele tinha que bater ponto lá no horário, ele tinha que obedecer horário, tem que estar lá no horário, sair no horário, entrar no horário, e ele não tinha liberdade financeira, porque ele estava preso num salário, ele estava preso num salário, num teto. Hoje, ele é consultor ambiental, com liberdade geográfica, trabalha de casa, em home office, com tempo para os seus filhos, com tempo para sua família, liberdade de tempo, ele escolhe o tempo onde ele vai trabalhar e com liberdade financeira, faturando mais de 64 mil reais com consultoria ambiental. E nessa foto aqui eu tinha mandado a placa de 15 mil, ele já faturou mais do que isso nessa mensagem. É isso que a consultoria ambiental pode proporcionar para você. E ele não é o único. A Giovana também, ela é engenheira ambiental. E o que eu acho mais massa na Giovana, sabe o que é? É porque ela tem um filho de 5 meses. Ela tem um filho de 5 meses. Deixa eu só afastar isso aqui para vocês verem também. Ela tem um filho pequeno em casa, de 5 meses. Então ela estava precisando trabalhar perto do filho. Quantas mães acabam abandonando a sua área de formação, não tendo oportunidades, porque está com o filho pequeno em casa, não consegue conciliar. Ela é aluna da mentoria, mesmo com um filho de 5 meses, conseguiu faturar mais de 37 mil reais em 2 meses com contratos de consultoria ambiental. E eu peguei aqui o vídeo dela, eu queria até compartilhar com vocês, para vocês verem, cara, como é massa isso aqui, tá? Olha esse vídeo que ela mandou para mim, que eu achei muito massa, e eu vou compartilhar com a galera lá na live. Se liga só nisso aqui, ó. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana Moraes Marques, eu sou engenheira ambiental. Comecei a consultoria com o Lion, na verdade, no ano passado, mas acabei não atuando mesmo assim certinho, fazendo as aulas. E, então comecei efetivamente agora entre dezembro e janeiro desse ano, de 2024. Desde então eu faturei já cerca de 36, 37 mil reais com projetos de consultoria. O Lion dá todo o suporte, a plataforma é bem completa, sempre que necessário ele faz mentorias. Eu tomei essa decisão principalmente assim de focar mais esse ano na minha empresa, porque eu tive um filho, né, ele tá aqui mamando, então ele tá com 5 meses agora, e mesmo assim, com um filho pequeno, eu consegui fazer os trabalhos, como agora eu tenho meu filho e eu quero dedicar tempo a ele também, foi um dos motivos principais para que eu tomasse a decisão de seguir com a minha empresa, porque assim eu consigo ter liberdade de tempo e geográfico também para poder ter tempo para ele, ter tempo para levar ele para o médico, para levar ele para passear, para curtir esses momentos. É possível, é muito gratificante, assim, estou muito feliz. Eu gostaria de fazer esse depoimento em homenagem a todas as mulheres que têm filhos e não desistiram da sua profissão. Sigam firme, dá certo. Olha que massa, velho. Vocês conseguiram ouvir o depoimento da Giovana? Conseguiram ouvir? Que massa, cara. Isso que não tem preço, velho. Isso aqui é muito massa. Você poder ver uma profissional que conseguiu aí, ó, tá conseguindo trabalhar da sua própria casa, cuidando do seu filho de 5 meses, né? E tendo liberdade geográfica, liberdade de tempo. Cara, isso não tem preço isso aqui, não tem preço. Então, quando eu falo para vocês que a consultoria ambiental é o caminho para vocês também alcançarem esse resultado, poderem ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo, serem bem-sucedidos, viverem da sua área de formação, é porque eu vejo isso acontecendo todos os dias, não só comigo, com a minha própria vida, mas com a vida de dezenas e dezenas de alunos de todo o Brasil que estão no meu programa de mentoria, que estão vivendo isso. A consultoria ambiental é o caminho para você alcançar tudo Oi isso pessoal, tudo na bem? carreira de vocês também, tá? Então, olha, para a gente fazer uma revisão do que a gente viu até agora nessa live, hoje eu falei sobre as 6 vantagens de trabalhar com consultoria ambiental.
Então, primeira vantagem, baixa concorrência. Você tem pouquíssimos profissionais atuando na consultoria ambiental hoje, frente à enorme demanda de serviços que você pode atuar. E nessa aula aqui eu falei vários exemplos de serviços que vocês podem fazer, de demandas que vocês podem atuar. Segunda grande vantagem, retorno financeiro. Eu falei aqui para vocês quanto vocês podem cobrar por serviços comuns de consultoria ambiental que vocês podem fazer, como contratos na casa de 10, 15, 20, 30 mil reais ou até mais, como eu mostrei vários exemplos aqui nessa live. Terceiro grande motivo, não precisa de experiência para começar. Eu mostrei aqui o porquê que na consultoria ambiental você não precisa de experiência para começar a trabalhar nessa área. Você pode começar mesmo sem ter experiência, não é uma exigência e pode ter muito sucesso na consultoria ambiental. Quarto grande motivo, baixo investimento. Você não precisa investir rios de dinheiro para começar na consultoria ambiental. Você pode trabalhar em home office, usando seu computador, celular, acesso à internet, e isso já é o suficiente para você iniciar na consultoria ambiental. Você pode começar como autônomo, depois abrir um CNPJ, ou então você pode começar com um CNPJ que não tem nada do outro mundo, um CNPJ, tá? E já começar como empresário na área de consultoria ambiental, tá tudo certo também. Quinto grande motivo, você não precisa de pós-graduação ou de fazer uma nova graduação para atuar. Então, muita gente tem dúvida se precisa fazer uma nova graduação, ou se na sua formação é possível, ou se tem que estar correndo atrás de pós-graduação. Não precisa. A consultoria ambiental é multidisciplinar. Na sua área de formação, você pode trabalhar nessa área. E a sexta vantagem é que você tem liberdade geográfica, liberdade de tempo e liberdade financeira para poder ter qualidade de vida, ter tempo para sua família e poder ganhar muito bem trabalhando na sua área através da consultoria ambiental. Então, essas são as seis vantagens, as seis grandes vantagens de se trabalhar com consultoria ambiental. Esse foi o tema dessa nossa aula de hoje aí, tá? E eu queria responder algumas perguntas que o pessoal colocou na caixinha de pergunta de hoje. Que toda vez que eu vou fazer uma live, eu abro uma caixinha de pergunta aí para vocês fazerem as perguntas. Então, vou começar com essa aqui, ó. Para iniciantes, é possível pagar as contas fazendo somente plano de gerenciamento de resíduos sólidos e plano de gerenciamento de resíduos e serviço de saúde? Cara, vai depender primeiro das suas contas, eu não sei quanto é que são suas contas, né? E depende também desses estudos. A precificação não é preço tabelado. Você precificar um serviço não é tabela de preço, depende de cada caso. Então, esse PGRS é para qual empresa? Quais são as demandas? Quais são os tipos de resíduos? Qual é a quantidade de resíduo que é gerado? É uma empresa de médio porte, de grande porte, de pequeno porte? Não vai depender do caso. Eu tenho alunos na mentoria que fecham contratos desde 15 mil reais para fazer plano de gerenciamento de resíduos sólidos até 5 mil reais, 8 mil reais, 3 mil reais. Então depende do caso. O que é que eu sempre falo na mentoria? É que você mire nas maiores oportunidades de atuação. Então, segmentos que têm muitas demandas, porque aí quanto mais demandas, quanto mais aspectos e impactos ambientais, mais caro você vai poder cobrar nos estudos, porque vai ter mais coisa para fazer. Então, PGRS para uma oficina pequena não é o mesmo preço de um PGRS para uma indústria. Vocês entendem isso? Então, isso muda. Então, essa questão de poder pagar as contas deve ser. Dá para ganhar bem nesse nicho de gestão de resíduos, dá para ganhar bem, mas você precisa escolher bem seu público, qual tipo de empresa você vai focar para fazer esses serviços, tá? Porque isso vai depender totalmente, vai estar relacionado totalmente ao preço que você vai cobrar, o preço para fazer esse serviço. Lembrando que não é só PGRS, né? Uma empresa que precisa de PGRS provavelmente vai precisar de licenciamento também. E quando você agrega esse serviço, aí você pode aumentar mais ainda o valor dos contratos, o preço do serviço que você vai fazer. Fechou? Outra pergunta aqui, ó. Para iniciantes em consultoria ambiental, começar pela licença de operação, pelo que eu entendi foi isso, é uma boa alternativa? Olha, você vai atuar no nicho de licenciamento, independente da modalidade de licenciamento que você vai fazer. Então, o que que vai descrever qual é o tipo de licença que você vai atuar? É o empreendimento, é a etapa de que esse empreendimento está. Então, esse empreendimento ele vai estar começando a se instalar
É um empreendimento que está vendo a localização, porque de acordo com o CONAMA 237, o que é passível de licenciamento é a localização, instalação, operação, ampliação e modificação de empreendimentos potencialmente poluidores. Então, qual é a etapa dessas cinco? Qual é a etapa que esse empreendimento vai estar? Está falando de um LO, o empreendimento ou ele já está funcionando, ou ele está prestes a funcionar. Então, vai depender de vários fatores, tá? Mas o nicho que você vai atuar é um nicho de licenciamento, independente de qual seja a modalidade de licenciamento que vai estar. E sim, um dos melhores nichos para você atuar na consultoria ambiental é o nicho de licenciamento. Você pode fechar bons contratos, é uma demanda gigantesca, tá? E ele acaba agregando outros nichos também, como o de resíduos, como o de outorga de uso de recursos hídricos e vários outros nichos da consultoria, tá? Responder aqui uma última pergunta. Como captar clientes? Olha, eu poderia falar umas 2 horas sobre isso, tá? Inclusive, tem aulas aqui no meu canal do YouTube e no meu Instagram sobre como conseguir os primeiros clientes na consultoria ambiental. Vale a pena dar uma olhada, tá bom? Mas o primeiro passo na hora de captar clientes é você definir seu nicho de atuação. Qual nicho que você vai atuar? Você vai atuar no nicho de licenciamento? Então, o seu público vai ser empreendimentos que são passíveis de licenciamento, que estão aí no teu raio de atuação. Então, define um raio de atuação, 50 quilômetros, 100 quilômetros, e dá uma olhada no público. Então, indústrias, mineração, empreendimentos imobiliários, agropecuários, madeireiras. Você vai escolher esse público, tá? E aí a prospecção de clientes começa aí. Começa de você fazer uma pesquisa do teu mercado, desenhar um raio de atuação que você possa atuar no início, tá? Pode ser de 50 a 100 quilômetros ou mais do que isso, dependendo do caso, tá? Define o público, quais tipos de empreendimentos você vai querer iniciar na sua consultoria ambiental, você vai querer atender quais empresas, postos de combustível, indústrias, fábricas, quais são as empresas que você vai atender, e aí você vai começar a planejar a sua prospecção de clientes. E sobre isso tem várias aulas aqui no meu canal do YouTube, tem aulas no meu canal do Instagram, para você ir se norteando mais, ok? Então, turma, esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado aí, tanto vocês que estavam ao vivo, como vocês que estão vendo a gravação. Mais uma vez, todas as terças e quintas eu estou ao vivo no meu canal do Instagram, trazendo uma aula sobre consultoria ambiental na prática. Então, fiquem à vontade para sugerir temas no meu direct, sugerir temas na caixinha de pergunta, que eu sempre escolho esses temas, tá bom? E, mais uma vez, você está me vendo pelo YouTube, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber conteúdos todos os dias. E se você está me vendo pelo Instagram, compartilhe esse vídeo aqui com mais profissionais da área ambiental que você acha que precisa aprender sobre isso. Tamo junto, a gente se vê todos os dias aqui pela internet. Valeu, turma. Boa noite.